Neste problema, nós vamos considerar números formados permutando os algarismos do número 78523. Então, na parte A, a gente quer saber, ao colocar esses números em ordem crescente, qual é a posição que o 78523 vai ocupar. Então, há duas maneiras da gente abordar o problema. Hoje a gente descobre quantos números antecedem o 78523. Então, se forem K números, a posição do 78523 vai ser a posição K mais 1. Ou então, a gente descobre quantos números ficam depois dele, subtrai do total. Como esse número está mais próximo aqui do final, essa segunda solução ela é um pouco mais curta. Mas eu acho que a primeira é uma solução mais natural, onde a possibilidade de erro é menor. Então, eu vou optar, embora seja um pouco mais longo, de contar quantos são os números que antecedem o 78523. Então, como o primeiro algarismo aqui é 7, então qualquer número que comece com um algarismo menor do que 7, isto é, que comece com 2, 3 ou 5, tá? Ele vai ficar antes do nosso número, e aí é por aqui que eu vou começar a nossa contagem. Então, eu vou considerar os números começando com 2, 3 e 5. Qualquer número que comece com 2, 3 e 5, então, fica menor do que ele. E quantos são eles? Então, por exemplo, se eu fixo o 2, eu tenho liberdade para escolher a ordem dos demais algarismos nas outras 4 posições. Portanto, começando com 2, eu tenho 4 fatorial possibilidades para escolher o meu número. Mas também eu posso começar por 3 e 5 e a conta é a mesma. Portanto, começando por 2, 3 e 5, eu posso contar isso aqui de uma vez só, como 3 vezes 4 fatorial, 3 vezes 24, que é igual a 72. Mas, na verdade, existem números que antecedem o 78523 que começam com 7. Em particular, como esse segundo algarismo é 8, qualquer número que comece com 7 e, a seguir, tenha um dos algarismos 2, 3 e 5, vão ficar antes dele. Então, a segunda parcela aqui na minha contagem vão ser os números que começam com 7, seguido de um desses 3 algarismos. Então, comecem com 7,2, 7,3, 7,5. Todos esses números vão ser menores do que o número dado. Quantos são eles? Então, mesmo raciocínio. Então, se eu fixar 7,2, por exemplo, as outras 3 posições são preenchidas com os 3 algarismos restantes em qualquer ordem. Portanto, eu tenho 3 fatorial modos de fazer esse preenchimento. Mas são 3 grupamentos que eu estou considerando. Então, essa parcial vai ser 3 vezes 3 fatorial, 3 vezes 6, tenho 18 números nessas condições. Acabou? Não, não acabou, porque há números que começam com 7, 8, tá? E que vão ser menores do que o nosso número. Basta que, com os 3 algarismos que sobrem, eu forme um número menor do que 5, 2, 3. Então, eu posso fazer essa contagem de vários modos. Por exemplo, eu posso observar que, começando com 7, 8, 5, eu não tenho ninguém. Porque começando com 7, 8, 5, eu teria apenas 2 possibilidades, 7, 8, 5, 2, 3, e 7, 8, 5, 3, 2. E o 3, 2 é maior do que ele. Então, com 7, 8, 5 não tem. E se eu tiver
782 ou 783, eu vou ter números que são menores do que ele. Tá? Então, uma maneira da gente fazer é observar que esses dois grupamentos iniciais, 782 e 783, conduzem a números que são menores do que ele e terminam por aqui. Então, quantos são esses? Mesmo raciocínio, eu tenho duas possibilidades, 2 fatorial, que é igual a duas possibilidades para preencher esse número, e existem dois grupamentos. Então, eu tenho 2 vezes 2 fatorial, igual a 4. É claro que aqui, tá, eu poderia fazer de outro modo. Né? Quando eu chego aqui nesse ponto, tá, vocês podem achar mais simples, isso está perfeitamente correto. No lugar de fazer uma contagem usando o princípio multiplicativo, simplesmente numerar que números são esses. São poucos, né? Então, começando com 782, eu tenho o 78235, tenho 78253. Começando com 783, eu tenho o 78325, 78352. Então, ou usando o princípio multiplicativo ou simplesmente fazendo a enumeração, nós chegamos a esse resultado igual a 4. Então, temos aqui todos os números que antecedem o 78523. Então, qual é a posição do 78523? Ela vai ser a posição dada pela soma, pela quantidade de números que estão antes, 72 mais 18 mais 4, e ele é o próximo, né? Então, para achar a posição, eu tenho que somar uma unidade, 72 mais 18, 90, 94, 95, tá? Então, isso aqui é a posição 95, tá? Ou, se a gente quiser, a 95ª posição na enumeração. No item B, nós vamos considerar novamente os números obtidos permutando os algarismos de 7, 8, 5, 2, 3, e agora o que nós vamos querer fazer é somar todos esses números. Então, nós vamos pensar como se a gente efetivamente fosse calcular no braço essa soma. Então, a primeira observação é que é uma soma com tantas parcelas quantas são as permutações desses números. Então, como são 5 números, eu vou ter 5 fatorial, que é igual a 120 parcelas nessa soma. Então, essa soma aqui que eu vou formar, ela começa, se eu colocar os números em ordem crescente, como no item A, começa com o menor número, que é o 2, 3, 5, 7, 8, e vai terminar com o maior deles, que é o 8, 7, 5, 3, 2. Embora, obviamente, a gente não vá fazer essa soma no braço, tá? Vamos pensar como se fôssemos fazer isso. Então, se a gente fosse fazer essa soma no braço, a gente ia começar calculando a soma de todos os algarismos das unidades. Tá? E aí, é importante observar uma regularidade fundamental quando a gente forma as permutações de um certo conjunto de elementos. Nessas permutações, cada elemento aparece em cada posição a mesma quantidade, o mesmo número de vezes que cada um dos demais. Então, se aqui eu tenho 120 elementos, 120 parcelas a serem somadas, formadas com os nossos 5 números, cada número vai aparecer aqui 24 vezes. Tá? Há 24 ocorrências do 2, 24 ocorrências do 3, 24 ocorrências do 5, do 7 e do 8. Então, se eu for calcular a soma dos algarismos das unidades, eu vou encontrar 24 vezes a soma 2 mais 3
mais 5, mais 7, mais 8. Tá? E o resultado dessa soma, então 2 e 3, 5, e 5, 10, 10, 15, 25, 25 vezes 24 dá 600. Claro, se a gente fosse fazer no braço, tá? Isso corresponderia a colocar um 0 aqui, tá? E 60 aqui para a próxima casa, mas não é assim que a gente vai pensar. O que a gente vai pensar, tá, é na decomposição decimal desses números. Tá? Então, eu vou fazer a conta separadamente, tá, em cada ordem. Tá? Somando aqui nos algarismos das unidades, a gente acha 600. Quando a gente somar não os algarismos, mas o valor representado por eles na casa das dezenas, a conta que eu vou estar fazendo, tá, é análoga à que a gente fez aqui, só que cada algarismo aqui está valendo 70, 30 aqui. Então, a soma que eu vou fazer aqui na casa das dezenas é essa, com todo mundo multiplicado por 10. Tá? Então, qual vai ser a soma de todos esses números? Somando o valor dos algarismos na casa das unidades, eu tenho 600. Somando o valor desses algarismos na casa das dezenas, eu vou ter 10 vezes mais. E assim por diante. Tem certo aqui? 1, 3, 4, 5, 6, 5 parcelas. Então, esse é o nosso resultado. Então, essa aqui, na verdade, é uma soma muito fácil aqui da gente calcular. Né? Se a gente observar como é que é essa conta armada, então, começando aqui com o maior, eu tenho 6 com 6 zeros, depois eu tenho 6 com 5 zeros, depois eu tenho 6 com 4 zeros, depois eu tenho 6 com 3 zeros, depois eu tenho 6 com 2 zeros, e a soma é simplesmente 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, seguido por 2 zeros. Aí, se eu quiser separar aqui em classes, tá? Essa é a nossa soma final. 6.666.600.